Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Existe um tipo de trabalho que, quando é bem feito, quase ninguém percebe. Porque a perfeição tem esse paradoxo, ela parece natural. Mas por trás de uma festa impecável, existe alguém antecipando os problemas antes deles acontecerem, escolhendo os ingredientes com obsessão, treinando equipes para enxergarem detalhes invisíveis e sustentando o peso emocional de transformar momentos importantes em memórias inesquecíveis. A Bia Conde trocou uma carreira estável no direito por um mercado onde excelência não é um diferencial, é uma obrigação. E talvez seja justamente por isso que o Greco Coppola tenha se tornado referência no mercado de luxo, porque antes de servir comida, eles aprenderam a servir sensação, memória e pertencimento. Um episódio sobre consistência, bastidores, sofisticação, reputação e o custo silencioso de construir experiências inesquecíveis. Apertem os cintos que a estrada da Bia já começou. Bia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Quero, lógico. Boa tarde, caroneiros, tá? Obrigada por me receber aqui. Imagina, eu amo Bia. Bia é muito minha amiga. Gente, Bia fez meu noivado, meu casamento, fez meu chá de bebê, fez meu chá de divórcio, que nem existe. Mas a gente fez uma festinha. Bia está sempre em todos os momentos da minha vida, né? Realmente, a gente participa e a gente virou grandes amigas também. Também, é verdade. Natal, nossa, tudo, gente. E eu tô muito feliz porque eu já trouxe a Bia num episódio aqui em 2023 e hoje, 3 anos depois, estamos em vídeo. Agora a Bia pode contar novamente a história dela. Mas assim, Bia, você saiu de uma carreira estável no direito. Você começou... Estável, Você falava que você não estava infeliz. Na verdade, eu, muito nova, eu acho que quando a gente estuda, né, a gente tem um colégio, a gente meio que projeta o que a gente quer ser, para onde a gente quer ir, as expectativas das famílias. O meu pai sempre direcionou muito eu e a minha irmã para sermos mulheres independentes. Então, tem certas carreiras que são mais seguras para isso, né? Uhum. Então, muito nova, eu gostava muito de ler, então eu coloquei isso na cabeça, né, por eu ser mais de humanas e tal, eu resolvi fazer direito. E eu fiz direito, eu fiz pós-graduação, eu trabalhei em escritórios grandes, vários escritórios, e foi muito bom. Eu adorava o que eu fazia. Na verdade, você começa a fazer bem, né, porque eu trabalhava com societário, contratos, né? Uhum. Então, quando você começa a fazer bem uma coisa, também você acaba gostando. Você acaba gostando do resultado, da empresa e tal. Mas, acho que eu estava, há 2 anos no escritório. E eu comecei a me questionar se era realmente aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu era nova, né? A gente tem, vamos dizer... o benefício da juventude, eu morava com os meus pais, então eu consegui questionar as minhas decisões num momento oportuno da minha vida. Perfeito. Então, eu resolvi, depois de um tempo ali no escritório, algumas questões aconteceram, nada grave, mas assim, e eu resolvi repensar a minha vida. E demorou bastante, né, a gente resumindo bastante, mas assim, demorou mais ou menos 1 ano para eu tomar uma decisão. Eu resolvi tirar um ano sabático do direito. Tá. Mas, obviamente que eu ia tirar um ano sabático do direito, mas eu precisava fazer alguma coisa, porque eu ia tirar só do direito, mas eu precisava continuar trabalhando. E aí meu primo, que é meu sócio, ele tinha esse restaurante Rotisserie com a minha avó, e eles faziam eventos muito pontuais, né, então, porque, enfim, minha avó também... eu vou explicar um pouco a história do buffet depois. E aí eu virei pra ele e falei assim, ele queria abrir um restaurante. Um restaurante em São Paulo e tal. E ele falou, Bia, vamos abrir um restaurante? Então, aí eu falei assim, restaurante não. Mas e se a gente reabrisse o buffet?
né, o buffet de verdade, o Greco Coppola, que era da época da minha mãe e da minha avó e da minha tia, enfim. E aí ele topou e a gente reabriu o buffet. Mas elas tinham fechado por quê? Então, trabalhar com evento cansa. Não tem jeito. Ô, louca, eu não sei como você dá conta. A gente trabalha 7 dias na semana. A gente tava conversando, né, depois, que eu gosto do que eu faço, mas eu preciso projetar o meu futuro, inclusive, para ver mais quanto tempo eu consigo ficar no ramo do direito. Você tem energia agora, porque eu trabalho 7 dias na semana, entendeu? Dia das Mães, feliz Dia das Mães, deixei minha filha em casa, chorando, e fui trabalhar, entendeu? São coisas que as pessoas não veem do trabalho com eventos, enquanto tá todo mundo se divertindo, a gente tá trabalhando. Sim. É maravilhoso, eu gosto muito, me dá muito prazer. Então, né, sábados, muitas vezes eu saio às 6 horas da manhã de casa e volto às 4 horas da manhã de domingo, entendeu? Você tá brincando? Porque a gente acompanha os eventos, a gente vai nos eventos, casamentos, a gente tem que, né, não são, as pessoas falam, você vai em todos? Eu falo, não era pra eu ir, mas eu vou em bastante, uma questão de, né, eu gosto de estar perto, eu gosto de falar com a equipe, eu gosto de orientar. Então, eventos, por exemplo, casamento, né? A gente tem um processo maior, tem mais etapas, tem mais exigências, então eu preciso estar mais presente, então eu acabo indo, independente se é pequeno ou grande, eu acabo indo em todos, entendeu? Pelo menos uma passada, assim. Mas, e aí foi por isso que elas pararam, porque a minha tia, enfim, por questões, assim, pessoais, aí vai parando, uma para, fala, ai, não quero mais, aí a outra também não. Aí a minha avó já também era uma senhora para lidar com tudo sozinho, o meu primo tentou meio que organizar, mas para você trabalhar com eventos, você tem que estar muito presente, né? Então, eu sou uma pessoa muito presente, tanto nos eventos quanto na minha equipe. Então, você tem que estar junto, porque é um trabalho cansativo não só pra gente, como para todos que estão ali no entorno. Inclusive pro pessoal que trabalha no evento, né? São muitas horas de pé, enfim, a galera fica toda cansada, eu imagino, né? A sua equipe, você tem que pensar nisso também. Né, aquela coisa que a gente fala, né? A gente tem que... A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eles gostam de saber que é um time, que tá todo mundo junto e que você tá ali. Cada um, lógico, e cada um faz o seu papel. Então, não dá... Eu não vou contar garrafa no fim do evento. Mas eles sabem que eu estou ali com eles, que se der algum problema... né, tamo junto, vou resolver, enfim, né, então você encabeça um time muito grande, porque tem festas que você faz um evento para 900 pessoas, faz um evento para 800 pessoas, imagina a quantidade de garçons, de staff de cozinha. Então, para você organizar tudo isso, você precisa estar presente, não tem jeito. Todo mundo tem um destino e aqui no De Carona na Carreira a gente já conheceu mais de 270 inesquecíveis. E a gente aprendeu que nem todo mundo vive a jornada da mesma forma. Algumas pessoas apenas se deslocam e outras aproveitam cada curva, cada descoberta e cada quilômetro como parte da experiência. Foi pensando nesse espírito que nasceu o novo Jeep Renegade 2027. Um veículo que carrega uma trajetória conhecida por quem valoriza versatilidade, presença e autenticidade. Agora com um novo design exterior que destaca ainda mais a sua identidade marcante. Um interior renovado que torna cada momento a bordo ainda mais agradável. E uma nova central multimídia que aproxima tecnologia e praticidade no seu dia a dia. O resultado é um SUV preparado para acompanhar diferentes rotinas, diferentes desafios e diferentes histórias. Afinal, os caminhos mudam e a gente sabe bem que as necessidades evoluem. O Jeep Renegade continua acompanhando quem escolhe viver cada momento com mais intensidade. E tudo isso com 5 anos de garantia, porque oferecer ainda mais tranquilidade é essencial ao longo da sua jornada. A nossa carona de hoje é no novo Jeep Renegade, porque a lenda sempre é reconhecida. A aventura evoluiu. Passe em uma concessionária Jeep e descubra tudo que a linha 2027 preparou para você. Eu acho muito interessante porque eu acho simbólico você dar continuidade a um negócio de família. Você sente isso também? Assim, é um legado. As pessoas... Tem gente que você já me contou, eu já vi, que trabalhou com a sua avó e hoje trabalha com você. Vale, né, eu sempre
gosto de ressaltar uma situação. Eu reabri o buffet, eu não herdei o buffet, então não tinha ninguém para me orientar, me ensinar. Então é a mesma coisa que eu pegasse um negócio e reabrisse ele e como se fosse uma empreendedora nova, meio que me guiando sozinha, obviamente nos seus acertos, no seu erro. Se a minha mãe e minha avó tivessem, né, juntos, né, me passando o bastão, acho que teria sido até um pouco mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, também foi bom, porque eu consegui colocar uma certa identidade, o meu jeitinho. Então, os funcionários, muitos funcionários antigos, eu consegui reunir, que muitos deles me viram crescer. Então, eles também, quando eu entrei, foi uma troca ali que eles meio dura, então eu tive que impor um pouco mais o meu jeito nas apresentações, na forma de servir. Então tinha manias que muitas vezes a minha avó tinha, minha mãe, né, enfim, nos eventos que eu quis mudar, enfim. Então eles foram entendendo ali também que tinha uma outra pessoa no comando e foi bom também, porque hoje o buffet eu tenho a identidade delas, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha também nesse processo todo de mudança. E você é a cara do buffet, por quê? Eu sou sua amiga há 10 anos e eu nunca vi seu primo num evento. O Paulo, na verdade, ele começou como... vou te contar. Ele foi o único que fez gastronomia da família. Somos em 4 mulheres e um homem. Mas aí ele acabou seguindo um caminho diferente, uma trajetória profissional diferente. E tudo bem. Aí ele é meu sócio na empresa, como empresas têm, mas eu sou quem administra, né? E, enfim, eu que sou a pessoa que trabalha na empresa. Mas é muito bom ter um sócio. Eu acho que, principalmente quando a gente lida com tantas pessoas, tantas famílias, né? Quem passou por uma pandemia, acho que o pessoal de eventos vai entender. É bom ter uma pessoa ali para tomar grandes decisões com você. O mercado que você trabalha não podem acontecer erros. Uma pessoa, ela esquece a decoração da festa, mas ela nunca esquece como ela foi atendida. Isso marca muito as pessoas. É uma pressão emocional muito grande, não é? Eu acho que a gente fez, né? Eu fiz uma palestra Pro TR, pro meu grupo de empreendedoras, a Bia foi palestrar. Eu falei sobre isso. As pessoas, principalmente no ramo de festas, a gente tem que entender, né? Eu passo para as pessoas que principalmente para a equipe, que a gente não vende comida. A gente vende uma experiência, né? Porque aí até comentei, né? Às vezes as pessoas querem fazer review de alguma comida ou outra, aí é até difícil eu falar, quero uma receita, óbvio, né? A comida tem que ser de altíssimo nível, mas isso é ponto base. O resto que vem é o que vai tornar aquele evento memorável. Então, o treinamento de equipe, quando a gente consegue né, organizar, eu falo para eles, né? Eu ensino eles não a reagir, a antecipar. Porque as pessoas que o nosso público, eles estão nos melhores restaurantes do mundo, nos melhores hotéis do mundo. Então, a prestação de serviço deles, o nível, né, a exigência é muito alta. Então, quando você também consegue colocar uma filosofia, um valor dentro dos seus funcionários, a chance de dar alguma coisa errada diminui muito. Porque eles entendem que o sorriso no rosto, a educação, independente do cliente, entendeu? Independente do convidado, independente de quem você está servindo, você tem que ser educado, você tem que manter a calma. Se dá um problema maior, você tem que chamar alguém. Então a gente antecipa, o que eu digo, né, de antecipar, né, que a gente ensina eles a lerem o salão, aonde tem um copo vazio, aonde tem que fazer recolha. Então, né, isso tudo vai tornando a noite dos convidados, né, uma noite mais prazerosa. Mais prazerosa, porque você pode ir num restaurante bom e comer uma comida boa, mas se o serviço for ruim, a sua chance de voltar lá é muito pequena. Porque as pessoas, elas saem de casa para se sentir especial, elas não saem de casa. O tempo, hoje em dia, é muito valioso. Então, a pessoa vai num casamento, ela vai num casamento para se divertir, não para não ter uma água, não ter um refrigerante, não ter, né, o ambiente está sujo. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu até falo da antecipação, que nem sempre é só no dia do evento. É muitas vezes na hora da organização.
né, a gente vê com os outros fornecedores, a gente analisa os outros fornecedores para ver qual vai ser o impacto no nosso trabalho. Então, um bar. Se o bar é um bar que a gente já trabalhou, que tem, tem uma excelência e tudo, a gente continua o nosso serviço da mesma maneira. Agora, se é um bar que eu não conheço, que eu nunca trabalhei, que eu não sei o tamanho de copo, eu não sei quantos barmans, eu não sei se vai ter lavagem, eu não sei da recolha deles, o que eu faço? Eu coloco mais garçom no salão. Por quê? Porque se o bar for ruim, eles vão querer as bebidas do salão. E aí eu não vou ter copo suficiente, eu não vou ter gelo suficiente, eu não vou ter serviço suficiente. Isso vai afogar o meu serviço. Ah, mas Bia, isso vai te custar mais dinheiro. Vai. Mas é o meu nome e eu preciso manter a excelência do meu serviço. Eu acho muito importante, porque você está falando de mínimos detalhes que hoje você ensina. Eu acho muito bacana a gente falar isso, porque você abriu um novo braço dentro do Greco. Hoje você ajuda pessoas a montarem experiências inesquecíveis. Então, uma pessoa que sonha em trabalhar, às vezes, com o Greco, mas mora em outro estado, ela pode ter você à disposição dela, claro, contratando, né? Mas para ensinar esse luxo, essa excelência. Conta um pouquinho como surgiu essa ideia? Então, na verdade, eu adoro ajudar os outros, né? Eu acho que muita gente acabava me ligando, perguntando como é ter um buffet. Porque para eu rever cardápio, para eu ajudar na precificação, para como que a gente fazia treinamento de equipe, como, enfim, N perguntas. E eu ajudava, porque afinal de contas, né, não custa nada muitas vezes, a gente tá ali. Só que conforme foi passando o meu dia a dia, eu comecei a ficar ocupada demais. Então, o meu marido virou e falou assim, por que você não torna isso um negócio, até para você organizar a sua agenda e conseguir ajudar mais pessoas? Claro. Óbvio que tem o dinheiro por trás, porque, enfim, a gente acabou criando um método, eu acabei estudando um pouco mais, a gente acabou, né, se organizando melhor. Não era mais uma dica, não era mais uma opinião. Sim, virou uma metodologia. Virou uma metodologia. Então, o que eu faço, na verdade, foi assim que começou. E a gente normalmente, na verdade assim, não é que eu tenho um nicho, né? Quem quiser aprender sobre o ramo pode aprender, mas normalmente é para buffets e para né, para as pessoas que gostariam de abrir um buffet, um negócio. Então muitas vezes você é fora, né? A gente tem um buffet em outro local, então Paraná, Curitiba, já Brasília, Rio de Janeiro. Muitas vezes as pessoas viram para mim, Bia, eu queria um Greco na minha cidade. Como é que eu faço para, né? E muitas vezes, em muitos dos casos, a gente alinha expectativa. A mentoria, obviamente, é um direcionamento, mas quem vai fazer tudo acontecer, obviamente, são a pessoa, eles, né? Claro. E enfim, e daí muitas vezes também eles mudaram o nicho. As pessoas, porque, né, o público-alvo do Greco às vezes ela não tem assim, ainda know-how para trabalhar com público A. Então ela começou a trabalhar com público A. Então aí a gente direciona o buffet dela para ter essa excelência nesse ramo, porque ela já estava acostumada. Então não necessariamente é só para um público específico, entendeu? Enfim, daí a gente, na mentoria, a gente abrange várias coisas. Então, desde precificação, a gente faz elaboração de cardápio. Muitas vezes a gente tem até uma mentorada que a gente elaborou o cardápio dela da forma que ela sabe fazer. Não necessariamente que o Greco, eu posso, obviamente, dar sugestões, mas eu preciso entender o que o chefe dela sabe fazer e o que ela faz bem. Porque não adianta nada eu passar o que o Greco faz bem e ele não conseguir executar. Então, a gente montou um cardápio, a gente fez uma montagem de mesa e a gente comprou o acervo dela. Tá. Então, muitas vezes é só um direcionamento ali pontual e aí ela não teve que gastar dinheiro à toa com material desnecessário. Claro, ela conseguiu bolar um cardápio que, né, fez sentido. Muitas vezes as pessoas também mandam um cardápio muito longo, então não adianta, você tá fazendo uma elaboração de cardápio, a pessoa quer uma sugestão de cardápio, ela não quer um menu de restaurante para ela fazer múltipla escolha. Entendi, nunca tinha pensado nisso. Porque você pode dar sugestões de aperitivo volante, óbvio, você abrange, escolhe dos 8, você escolhe 4, entendeu? Alguma coisa assim. Mas nas sugestões de prato,
né, você tem que dar 2 opções, 2 massas, porque é o que você acha que vai combinar. Qual risoto que vai combinar com a carne que você sugeriu? Porque aí se a cliente fala assim, Bia, eu não gostei das 2 opções de carne, você me sugere outra opção? Lógico, porque com o direcionamento fica muito mais fácil da cliente escolher um cardápio harmônico, que faz sentido naquilo tudo. Então, quando você passa um cardápio muito longo, a cliente fica confusa. Obviamente que tem a regionalidade, a cultura, então isso tudo, isso é os concorrentes. Então, por exemplo, a gente antes de começar... Vocês fazem análise de concorrente também? A gente faz análise dos concorrentes diretos dessa cliente. Que interessante, eu não sabia disso. Porque a gente precisa entender o mercado dela. O meu mercado, a gente sabe, mas assim, a gente precisa entender com quem que ela está competindo, qual é o nível que ela precisa atingir para ela atender os clientes que ela deseja. Então, isso tudo também requer uma análise prévia. Por isso que a gente, na verdade, em todos, a gente vende 3 tipos de mentoria, né? O tempo maior comigo, né? O maior tempo comigo, porque quanto mais tempo comigo, mais vai evoluindo, né? Então, até no último, eu acompanho um evento, então a gente faz o antes, o durante e o depois, né? Toda a análise daquele evento, o que deu certo, o que deu errado, por quê e tal. E, enfim... E tem muita gente que quer acompanhar o evento do Greco, né? Jura? Gente, é mais difícil. É mais difícil. Legal. É legal. Eu ainda tô dando essa oportunidade. Não sei se eu vou conseguir fazer por muito tempo. Dependente da quantidade, eu não sei se eu consigo. Porque no dia eu tô trabalhando. Então, basicamente vai ficar uma pessoa do meu lado e eu vou ficar ensinando ela o passo a passo de um evento com o Greco. Vamos ver, se der certo, a gente tá com algumas pessoas mais... Porque como começou agora a mentoria, então a gente começou, né, a oficializar agora. Então vamos ver. Se der certo, eu abro mais opções, mais vagas para esse que não estava no escopo. Muito legal. Quantos eventos são por semana? Então, na verdade... depende, né? Porque quando os eventos são menores, eu consigo fazer mais. Então, por exemplo, novembro e dezembro eu chego a fazer 38 eventos por semana, né? Por semana? Mas aí são eventos menores, né? Aí são happy hours, etc. Quando eu faço um casamento grande, aí eu faço um evento por dia. Daí, porque eu preciso... E eu também, assim, isso é muito perfil de empreendedor. Tá? Eu tenho concorrentes que são maravilhosos, graças a Deus. Eu tenho concorrentes incríveis no mercado, que são muito mais agressivos do que eu. Eu adoro que você ama os concorrentes e sempre, a Bia sempre elogia, fala, nossa, o buffet da fulana é maravilhoso. E eu, Bia, como assim? Ela fala, maravilhoso, nossa, ela é muito legal, a gente se dá super bem. Você tem essa mentalidade muito de abundância, né? Eu acho que concorrente precisa existir, até para você nivelar o seu buffet para cima. Então, até para você querer ser melhor, até para você, muitas vezes, a cliente, né, quer uma referência diferente, quer alguma coisa. Às vezes ela me manda, ela falou assim, eu não quero te ofender, eu posso te mandar uma foto de uma outra ideia que eu vi em outro buffet? É lógico que às vezes a gente adapta né, enfim. Mas eu acho que, e são realmente todos muito maravilhosos e estão no mercado há muito mais tempo do que eu. Então eu ser concorrente deles é uma honra, é isso que eu acho também. Porque querendo ou não, eu tenho... concorrentes que estão no mercado há mais de 60 anos, né? Então, eu olho e falo assim, eu com 14 anos consegui chegar num lugar tão especial, porque por mais as pessoas falam assim, mas o buffet era da avó dela, mas elas ficaram fechadas muito tempo. Então, elas fecharam em 2003, 2004. Então, eu reabri há 13, 14 anos, entendeu? Então, para eu estar, Beatriz, no lugar dessas pessoas, enfim, que realmente estão no mercado aí, trabalhando há tanto tempo, então, eu acho. E eu acho que em São Paulo tem lugar para todo mundo. Até... outro dia, acho que não sei se foi, a gente estava conversando, você falou, nossa, começando eu acho que assim, ela não faz comida, ela faz obras de artes, e era uma comida mais diferente. Que eu te mandei, lembra? E eu vejo as coisas dela, eu acho incrível, eu falo assim, realmente, né, uma super diferente, hoje em dia tem mais iguais a ela no mercado, porque eu acho que tudo ela começou, mas eu acho que hoje em dia tem outras, mas assim, não é muito meu estilo de buffet.
Mas eu falo, se tem um lugar que ela pode brilhar é em São Paulo, porque tem mercado para todo mundo. E tem muito evento. Então, mesmo eu enaltecendo os meus concorrentes, eu acho que tem espaço para todo mundo crescer. Então, e eu acho que é esse o problema também, e eu acho que muita gente cansa no mercado, porque muita gente briga no mercado. Então, eles ficam brigando, pecuinha, isso é normal, em todo o ramo tem. Eu falei, se eu quero ficar mais 20, 30 anos nesse ramo, que eu tenho amigos, que eu tenho parceiros junto. E automaticamente as pessoas que não querem brigar, querem subir a custas de outra e tal, isso vai afastando e você vai ficando com pessoas legais em volta de você. Eu acho que o mercado hoje valoriza muito o faturar milhões e não o operar bem. Hoje eu sinto que, assim, que muitas pessoas não valorizam a gestão de processos que é necessária para fazer um negócio fluir. E isso é um dom, mas é treinável. Você também pode ensinar a pessoa a criar uma operação de buffet. Posso, a gente faz isso, né? Do começo ao fim, né? Da primeira ligação do cliente até a pós-evento, finalização. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade de cobrar as quebras. Aí muitas vezes as pessoas têm dificuldade de finalizar a venda. Então, esse processo todo, desde o seu atendimento até o fim, a gente organiza e a gente vai fazendo por etapa o treinamento de cada área, né? Então, a setorização interna dos eventos, do seu buffet, né? Porque muitas vezes a pessoa faz tudo. Então, a pessoa é o comercial, a pessoa é o financeiro, a pessoa é o cozinheiro, a pessoa... Então, a gente já parte do princípio que vai ser muito mais difícil, porque mesmo, né, eu tô aqui, a gente tá aqui conversando, eu sou a parte administrativa comercial, mas eu tenho o setor, né, de material, o setor de vendas, o setor o setor financeiro, a cozinha, a cozinha doce. Então, é tudo setorizado para você conseguir crescer, para você conseguir otimizar e você crescer até o nível que você quer. Você comentou no primeiro episódio que o seu pedido mais inusitado foi um javali no rolete. Que uma pessoa pediu para você botar um javali no meio de uma festa. Como deixar... Porque eu acho que você tem um dom de deixar tudo com uma cara de luxo. E eu fico pensando que às vezes pedidos mais ousados fogem um pouco da cara do Greco. E você nunca diz não? Não, eu acho que é assim, eu aprendi com uma pessoa que eu adoro, né? Foi uma das primeiras, a Cris Airosa. A gente tem que tirar o nosso ego de lado e entender que o evento tem um dono. Sim. Então, você tem que escutar o que o seu cliente quer. E você tem que fazer aquilo dar certo e ficar no nível do seu buffet. Então, o Javali era uma festa temática. Então, a gente fez a festa inteira em volta de um ambiente, né? Era uma festa, a fantasia. Então, a gente conseguiu tirar um pouco do contexto tão formal para fazer uma festa divertida. Então, eu acho assim que foi um pedido exótico, a gente fez da melhor forma possível, da forma mais inusitada possível, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu introduzir toda a expertise do Greco, como a gente faz a montagem, como a gente fez o corte, como a gente complementou com os outros pratos, né? Então foi um cardápio longo que teve esse javali mas teve também outros pratos nesse evento que era peixe no sal, porque era uma festa Obelix, Asterix. Então a gente teve que trazer toda essa codorna, teve que trazer toda uma temática e a gente fez a apresentação, porque tem muitos buffets, inclusive, que a comida é super simples, mas ela faz, inclusive a gente, por exemplo, a gente faz a feijoada ser a feijoada mais linda, a gente faz o brigadeiro ser o brigadeiro mais lindo. Então não é porque é um brigadeiro, não é porque que aquilo não pode ter uma apresentação especial, que aquilo não pode ter uma atenção especial. Então eu acho que por exemplo, eu tenho clientes que têm o paladar muito infantil. Então elas me pedem basicamente coxinha croquete
Gente, sou assim, eu. num noivado. E aí eu até falo, né, pra essa cliente específica, eu falo assim, tá bom. A gente pode colocar coxinha e croquete, mas vamos colocar numa cestinha de prata e vamos incluir também uma terrine de foie gras, porque tem a parte da noiva no contexto todo. Ai, tá bom, então vamos colocar, mas não. Então, assim, coxinha e croquete tem que ter. Então, eu acho que, assim, você pode fazer tudo de um jeito especial. Eu acho que... E o evento tem que ter a cara dos noivos, tem que ter a cara do dono da festa. Então, eu faço evento pra Mari e pra Lala, tem que ter batata frita. Uhum. E cabe ali, porque é a cara delas, entendeu? Então, tipo, a gente põe um balde de batata frita. Então, e tudo bem, é o que elas gostam de comer. Então, e os convidados entendem isso. Se você apresenta e se você faz isso de uma forma, né, com uma certa excelência. O que uma pessoa tem quando ela te contrata? Ela tem a identidade do Greco? Ela tem... Não necessariamente. Não, eu acho que ela tem a vontade de ter o Greco na casa dela. Então, né, as pessoas, elas olham o Greco, ela fala, atende a nata paulistana só. Não é, a gente atende, o nosso público é muito abrangente, a gente atende muitas pessoas diferentes, de vários estados, de vários lugares, e eles não têm exatamente um perfil. Né? E isso é o que eu acho mais maravilhoso. Isso é o mais maravilhoso, eu também acho. Então, e assim, muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto para atender outras pessoas com diferentes culturas, com diferentes... e isso traz uma satisfação muito grande até para a gente ver até onde a gente consegue chegar, né? Porque hoje em dia, hoje a internet, ela abrange muitas coisas, né? Então ela chega em muitos lugares que a gente nunca imaginou. Então, quando você, né, faz uma parceria com uma influencer, por exemplo, o público que ela vai atingir não é só aquele que você está acostumado a conviver e que você, né, está acostumado a atender. Então, e aquilo pode trazer, ainda bem também, né, clientes muito diferentes e muito divertidos. Então, não é. E muitas vezes a gente tem que se adaptar à cultura de cada um. Por exemplo, eu tenho clientes que são ciganos. Então, a gente tem que adaptar todo um dia de... Como? Eles têm uma comunidade, por exemplo, a comunidade cigana, ela é grande em São Paulo. Não sabia. E eles têm é uma cultura muito diferente. Então, eles têm, por exemplo, o noivado deles tem vários processos, tem vários... muitas vezes eles trazem comida deles, eles servem diferente, eles servem no meio da mesa. Então, eles não servem em buffet. Então, todo mundo fica em volta e eles servem nas travessas no meio da mesa. Com as pessoas sentadas. Que legal! É legal, mas sai da nossa zona de conforto, claro. Entendeu? Então, é aquela coisa do personalizável. Todo evento é personalizado. Todo evento é personalizado. Você tem que entender o seu cliente e você tem que passar isso pro evento dele, porque tem que ficar com a cara dele, não do Greco. Tem que ter a excelência do Greco, mas a cara dele. Então, isso é muito bacana. Então, eu acho que assim, e aí você convive com pessoas diferentes e você aprende muito. Hoje você bota a sua cara, muito. Você antes não aparecia, mas não teve muita opção. Hoje você é a cara do Greco e você tá ali falando o tempo inteiro. Você sentiu que mudou alguma coisa depois que você botou a cara? Eu acho que sim, acho que foi necessário. Eu acho que com a mudança eu até vou ser bem sincera, quando eu abri o buffet, é um trabalho muito físico, né? É um trabalho muito... Não preciso da tecnologia para executar o meu trabalho. Então, passados 10 anos, eu me sinto até meio enferrujada com relação a toda a tecnologia. E eu não tirava o proveito disso até para fazer essa parte comercial, entendeu? Para alavancar mais clientes e clientes diferentes. Porque tem muita gente, né, que tem acesso ao Greco. Então, quando eu contratei uma equipe de marketing, elas me fizeram entender que eu não estava otimizando o meu comercial, porque o meu comercial era muito né, tete a tete, assim, né? Era eu aqui, eu ia no evento, eu ia no... né? Então, eu acho que quando eu comecei a aparecer mais, as pessoas também começaram a entender
quem estava por trás do Greco e começaram a se identificar um pouco mais. Então eu acho que também isso passa uma certa autoridade, uma confiança muito grande para a pessoa contratar o Greco. Então eu acho que sim, mudou bastante coisa. Mas na primeira entrevista você tinha um Instagram fechado e hoje você ainda tem um Instagram fechado. Então a gente só te vê no Greco. Na verdade, agora eu abri o Instagram para mentoria, que eu vou dividir um pouco mais do meu dia a dia, né? Então, dos eventos que eu vou, porque não necessariamente, como eu sou a parte comercial, muitas vezes eu estou nos eventos para prestigiar pessoas, amigos, RPs, decoradores. Então, a minha rotina é bem agitada, assim. Então, eu abri o meu pessoal eu vou continuar fechada, porque por questões de muita criança, muito claro. marido, família, ainda muito. Então, e eu vou deixar o meu da mentoria, né, que é o bconde.m, para a minha vida pessoal, profissional, vamos dizer assim. Perfeito. Mas sair um pouco, então eu vou postar no Greco um pouco mais dos eventos e, né, Dia das Mães, algo pontual. E nesse da mentoria eu vou postar mais eu, dia a dia, como que é a minha vida como empresária. Então, bconde.m e Greco Coppola com 2 Cs. E 2 Ps. E 2 Ps, perfeito. Você ainda paga a sua OAB? Pago. Pago a minha OAB e eu sempre pago atrasada, porque, enfim, né, ia pro escritório do meu pai, aí meu pai falou, Beatriz, você não pagou a OAB ainda? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu ainda tenho esse fardo para pagar. Mas eu pago, não sei porquê, mas na vida a gente precisa ter opção e eu posso arquivar e desarquivar, é coisa da... Exato, depois eu descobri que dá para pagar, dá para parar de pagar e voltar sem perder. Sim. Né? Então, eu preciso ver isso, mas aí eu tô procrastinando isso, vamos ver, vai dar certo, eu vou resolver esse assunto, por enquanto eu pago, mas não sei, meu marido é advogado, né, então, aí vira e mexe, nunca precisou, mas caso precise, alguma coisa, mas vamos ver, voltar, que agora o Greco tá dando certo, né, já deu certo faz tempo, mas assim, no começo era... Se não der certo, eu volto pro direito, né? Então, mas aí foi passando, quando você vê 14 anos foram, né? E 14 anos pagando. Você já falou pra mim que a habilidade de antecipar os problemas é algo treinável. E você deu uma palestra muito legal para as participantes do TR Circle sobre treinamento, sobre excelência. E como você vê o treinamento acontecendo assim na prática? Quais são os desafios de treinar uma equipe? O desafio é que o que também tem que isso eu faço muito para os meus para a equipe, principalmente do dia. Não, né, a excelência não pode ser exceção, né? Então ela tem que acontecer em todos os eventos. Então a constância, né, que a gente fala muito, eu falo muito de constância, é muito importante. Eles precisam entender que todo evento eles precisam prestar um serviço de excelência, independente. E eu só consigo treinar eles, bem sincera, obviamente, estando presente, né? Então a gente treina junto, o olhar, eu treino o olhar deles, né, mostrando, a gente tem um método de aplicação, mas eu estando junto para eles entenderem o que eu estou dizendo, é muito importante, né? Então, eu acho que muitas vezes eu tenho que repetir mais de uma vez, eu tenho que revisar aquilo. E a gente faz, principalmente nos eventos, a gente faz todo um preparo, né, antecipado, e depois a gente faz toda uma análise pós-evento também, do que poderia ser melhor, o que a gente melhorou, qual foram os erros. E como eu trabalho com muita gente, né, então muitos garçons, a presença é muito importante, porque eu trabalho com pessoas. E muitas vezes pessoas que não têm uma vida nada privilegiada. Então, elas estão sempre muito cansadas, elas têm muitos problemas, enfim, não é fácil. E então, eu estando perto, eu estando bem, eu consigo também nivelar quem está apto a trabalhar e quem não está. Porque muitas vezes eu já peguei garçom, principalmente fim de ano, que eles viram à noite, eles não estão conseguindo mais cair pé. Eu falo, não. Vai pra casa, não tem problema, mas assim, vai pra casa que você não tá legal.
porque ele vai acabar afetando o serviço dos outros e vai acabar passando. Então isso também só com o olho do dono vai conseguir estar ali, entendeu? E aí é isso, as pessoas precisam entender que elas trabalham como pessoas, então não tem jeito. E o treinamento, a gente tem um treinamento interno, né, de todas as áreas, porque as pessoas, elas só veem os garçons e o que está apresentado ali. Mas tem todo um treinamento por trás, que é o treinamento de montagem, o treinamento das cozinhas, né, o treinamento do pessoal do material, tudo tem um treinamento, tudo tem um método, tudo tem um procedimento, que a gente fala. E o processo ajuda eles a não cometerem falhas. Então, muitas vezes as pessoas veem, né, principalmente eventos menores, que são mais ou menos parecidos uns com os outros, né? A gente tem uma diferenciação num prato, alguma coisa, mas a montagem é a mesma. Sim, são os eventos que a gente chama os eventos padrão. Então, a gente ensina, a gente dá um processo para os nossos funcionários, principalmente de montagem de cozinha, e eles têm que replicar e fazer aquilo maravilhosamente, né, lindo, bem, mas não pode mudar muito daquilo. Isso é a constância. O que é sucesso para você? Antigamente eu achava que sucesso profissional seria eu ganhar muito dinheiro e eu ter, né, milhares de eventos e, enfim. Hoje em dia, tendo uma vida mais equilibrada, confesso que meus filhos estão maiores, eu tenho um marido maravilhoso, eu consigo direcionar todos mais ou menos, não que fique tudo em pé, né, os pratinhos. Eu acho que o sucesso para mim é ter paz e buscar a minha felicidade no meu dia a dia. Eu preciso gostar do que eu estou fazendo, eu preciso gostar dos meus momentos. Então eu acordo de manhã cedo, mas eu acordo com um pouco mais de calma, consigo tomar um café da manhã, consigo sair para trabalhar, eu tenho prazer na minha rotina. Então eu consegui chegar numa fase, né, que eu me sinto feliz, não o dia inteiro, mas todos os dias. Então, eu acho que sucesso para mim é isso. Eu acho que você ter paz. No fim do dia, você terminar o seu dia se sentindo realizada, não só em uma área da sua vida, mas por completo. Muito boa resposta. Amei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada tem um erro profissional. E às vezes esses erros ensinam tanto pra gente que a gente é grata. Fala que bom que aconteceram no final das contas. Teve algum erro que você hoje olha e fala, ainda bem que aconteceu? Eu acho que eu não tenho nenhum erro drástico, assim, né, enfim. Mas eu acho que no começo, eu até falei isso na outra entrevista, escolher mal as pessoas, dos profissionais, e aquele barato sai caro, e aconteceram erros por conta disso que me deixaram numa situação não tão benéfica para o buffet. Muitas vezes a gente dá um crédito maior para certos profissionais e certas pessoas, e muitas vezes aquelas pessoas não querem o seu bem. Então, enfim, já indiquei decorador, e o decorador tirou o buffet e colocou outro buffet. Então, essas coisas que a gente vai aprendendo com quem a gente vai lidando, e a gente vai conhecendo bem as pessoas. E eu acho que com o tempo, a vida vai ajeitando e vai trazendo pessoas que têm a mesma energia, a mesma, enfim, que você. Então, no mercado de eventos, se você sentar numa mesa e resolver falar mal dos outros, muita gente vai te escutar, porque todo mundo gosta disso. Mas eu tento o menos possível. Então alguém vem falar, ai, você viu a dona daquele buffet, faz isso aqui. Eu falei, eu não quero saber. Ela é mãe, ela é maravilhosa, ela tá tentando fazer o dela, tá tudo bem pra mim, entendeu? Então eu acho que a gente conseguir dar esse limite na vida para as pessoas que a gente atrai também, isso ajuda demais, porque a gente já levou algumas rasteirinhas, então a gente acaba ficando esperto por conta disso. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Acho que o livro que eu até te passei, né, da Anne Frank, você vê a resiliência dela, a batalha de vida, todo mundo tem uma história triste para contar, então como você se supera nisso também é maravilhoso. A gente chega ao fim da nossa carona, eu amei que você voltou
Obrigada. Imagina. Porque eu sou muito, muito fã do seu trabalho e eu acho muito incrível você dar oportunidade agora para outras pessoas estruturarem o seu serviço dos sonhos. Eu acho maravilhoso porque as pessoas nem sempre têm um histórico para começar, tem um tino. Então, você abrir a porta do seu conhecimento para elas é muito, muito gratificante. Parabéns. Ai, obrigada. Espero que dê certo, espero que eu consiga ajudar as pessoas. E obrigado pelo convite novamente de estar aqui. É sempre um prazer enorme. Ai, o prazer é todo meu. Obrigada. Imagina. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.